Agora, se a próxima coisa para o trabalho apostólico, e é por isso que um apóstolo facilmente transita para outros ministérios, é porque um apóstolo, certo, mantém, e isso é. Se você quiser dizer um apóstolo, quero dizer, não, quando eu digo um apóstolo, quero dizer simples. É simples o suficiente para você. Sim. É você quem não vai comparar. É você quem está escolhendo o seu território. É você quem está usando o seu único talento. Comece seu ministério com 1, com 2, com 5, com 10, 11. É isso que eu quero dizer. Agora, o apóstolo, certo, mantém fortemente a mensagem do evangelho. Esse é o seu próximo ponto. Para o seu ministério apostólico, para ser plenamente cumprido, você precisa manter sua mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Ah, sim, a mensagem do Evangelho. Você se torna um verdadeiro mestre da mensagem do Evangelho. Incrível. Agora, qual é a mensagem do Evangelho? Número 1, o amor maior, mais profundo e mais verdadeiro. É uma mensagem do Evangelho. Você sabe sobre o amor maior. Você pode pregar sobre o amor maior? Agora você não está pronto para seu apostolado. Você precisa ser capaz de falar sobre Deus e sobre o amor maior que Jesus tem por você, amando-o com um amor maior do que o amor daquele menino. Número 2. O filho pródigo. A história do filho pródigo se passa no coração de um apóstolo. E é por isso que você percebe que eu já preguei de muitas e variadas formas, em muitos e diferentes momentos, sobre o filho pródigo de maneira profunda e significativa. Porque esse é o grande trabalho. Veja, um apóstolo começa desde o início. A simplicidade de testemunhar, conversar com as pessoas, trazê-las para Deus, entender a história do filho pródigo, passar por toda a história do filho pródigo, como Deus ainda gosta do filho pródigo mesmo ele estando tão distante. Quantos aqui estão felizes porque Deus gostou de você quando você estava bem longe? Quantos já estiveram bem longe como no mar? Quantos não conseguiam ver a terra? Era como se estivesse no mar, não conseguia ver a terra. Sabe, quando fui para essa cruzada, um irmão veio da Nigéria para Camarões. Então eu perguntei a ele como ele veio. Ele disse que veio de lancha rápida. E eu disse, então, como é isso? Ele me mostrou de onde na Nigéria eles vieram de lancha rápida. E disse que quando a lancha entra no mar, e não há muitas pessoas no mar, ela vai fundo no mar e depois vira em direção à Nigéria. Eu disse que chega um ponto em que você não consegue ver nenhuma terra. Não consegue ver a terra. Não consegue ver lugar nenhum. Como o cara sabe para onde está indo? Nós não sabemos, ele simplesmente vai. E você não consegue ver nada. Depois de algum tempo, você começa a ver as plataformas de petróleo. As plataformas de petróleo na Nigéria. Então você começa a ver as plataformas de petróleo. Então você sabe que está recebendo. Então você começa a ver a terra. Mas chega um ponto em que não há mais nada. Você não pode ver. E houve um momento na sua vida de não era possível ver nem mesmo plataformas de petróleo. Não era possível ver nenhuma terra. Não era possível ver o oeste. Não era possível ver o sul. Mas Deus ainda gostava de você quando você estava longe, no mar do esquecimento. Ele lançou todos os seus pecados fora e te recebeu de volta. Então, a história do filho pródigo deve ser assim. Quando você começa a falar sobre isso, quando eu começo a pregar sobre o filho pródigo, sinto uma graça e uma unção especial. Ah, sim, porque essa é a história do Evangelho de Jesus Cristo. Número 3.
A mensagem do Evangelho é simplesmente a mensagem de João 3,16. Deus amou tanto o mundo. Um apóstolo é um homem do Evangelho. Ele é um homem do Evangelho. Ele disse: eu não quero que Satanás engane vocês, afastando-os da simplicidade do Evangelho. Esse é um apóstolo. Pregação do Evangelho. Me coloque no palco. Feche meus olhos e eu posso pregar para vocês. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não deve perecer, mas tenham vida eterna. E você começa. Número 1, Deus amou tanto. Ó sim. Esse é um apóstolo. Algumas pessoas dizem, e um apóstolo que é sênior? Não é esse tipo de mensagem. Esta é a mensagem. Esta é uma ótima mensagem. Este é um apóstolo que se levantará e falará sobre João 3,16. É um nível mais elevado de unção e graça. Não ouça todas essas pessoas com todo tipo de coisa sofisticada. João 3,16, você não pode nos afastar disso. Esse é um apóstolo ali de pé falando. Diz assim, se aquele que vem, no versículo 4, prega um outro Jesus que nós de fato não pregamos, ou se você recebe um outro espírito que você realmente não recebeu, ou um outro evangelho. Outro evangelho que você não aceitou, você bem poderia suportá-lo. Agora, algumas pessoas acham que maldições não são bíblicas. Não é bíblico amaldiçoar alguém. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, porque estamos falando sobre isso, sobre maldição, maldições, porque algumas pessoas acham que, talvez nós pronunciamos maldições. Bem, pronunciar maldições, eu acredito que Moisés pronunciou maldições, Josué pronunciou maldições e assim por diante. Mas no Novo Testamento, Paulo também pronunciou maldições. Sim. Em Gálatas, ele pronunciou uma maldição. Ele disse isso claramente. Se alguém vier pregar um evangelho diferente, uma outra mensagem que seja distinta e contrária a esta que vos foi anunciada, que essa pessoa seja considerada uma maldição. Gálatas, esse homem vai ser rápido, não somos nós, ou um anjo vindo do céu. Então, digamos que vai muito mais alto que um apóstolo, vem com outro, qualquer outro evangelho. E para você, um evangelho diferente, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Além do que vos pregamos, seja ele uma maldição, ele os amaldiçoou. Sim, isso mostra o quanto a mensagem é importante. Você não pode simplesmente pregar o que quiser pregar. Você não pode simplesmente fazer o que quiser fazer. Você tem que ser um verdadeiro mestre do Evangelho de Deus. Um mestre da história do filho pródigo. História. Eu deveria te colocar na igreja. Você não sabe o que pregar. É só começar a falar sobre o filho pródigo. Deveria fluir de você como água. Isso mostra que quando você está diante de apenas uma pessoa, se você tem um talento, significa que você vai pregar para uma pessoa e falar para ela sobre o filho pródigo. É poderoso. Estou te dizendo, é muito poderoso. Uma vez fui convidado para pregar em um país realmente muito, muito distante. Quando cheguei lá, pouco antes de chegar, um irmão me ligou e disse, ouvi dizer que você foi convidado para esse país. Eu disse, fui sim. E ele disse, espero que você pregue bem. E eu perguntei a ele, por que você fez isso? E ele me disse, eu preguei lá, naquele exato e preciso e determinado lugar. E quando terminei de pregar, o pastor me procurou depois do culto e me disse, você não pregou bem.
E o pastor disse a ele, o pastor disse que porque ele não pregou muito bem, o honorário, que significa a oferta monetária que teriam dado a ele, foi bastante reduzido, de forma bastante significativa. Isso é o sinal de que a mensagem dele não foi boa e que a pregação não foi boa, foi o quão baixa foi a oferta depois que ele pregou. Então, de qualquer forma, ele disse, te desejo boa sorte. Então, quando cheguei a este país e fui recebido, fui para o hotel, me colocaram em um dos prédios mais altos do mundo. Quando cheguei lá, orei. Eu disse, ó Deus, sobre o que devo pregar? Porque nunca me disseram uma mensagem dessas antes de eu ir a algum lugar pregar. Eu estava pensando, Senhor, sobre o que vou pregar? Você será bem-sucedido, você será próspero, você será isso. Então, de repente, o Espírito Santo de Deus falou claramente comigo. E o Espírito Santo me disse, pregue. Sua melhor mensagem, a mensagem mais importante é o Evangelho, João 3,16. Então, quando ouvi isso, João 3,16, pensei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me envergonhar, porque é tão básico, tão fundamental, muito simples de fato. Então, fui à igreja. Não queremos pregação longa, pregação curta. Acho que me deram 35 minutos e 5 minutos para o apelo. Então, no total, 40 minutos. Então, fiquei muito preocupado. Você aprende com isso. Um dia alguém te convida assim. Fiquei muito preocupado. Fiquei preocupado em conseguir pregar a tempo, porque as pessoas não gostam quando não pregar muito. Eles falam, sério? Então, observando o tempo, 30 minutos, 20, 25, 30, 30, 30, 32. Então, preguei exatamente 35 minutos. Mas preguei sobre João 3,16. E como o pastor tinha dito para quem veio visitar, antes que ele não pregava bem, o pastor estava sentado do lado direito, então eu preguei mais para o lado esquerdo. Continuei indo para o lado esquerdo. Eu estava pregando para esse lado. Então, quando deu 35 minutos, eu sabia que o tempo tinha acabado. Então parei de pregar e fiz um apelo. Perguntei, querem entregar sua vida a Cristo? E terminei exatamente com 39 minutos e alguns segundos. E então entreguei. Foi quando olhei para o pastor pela primeira vez. Quando olhei para o pastor, sabe o que eu vi? O rosto do pastor estava como se ele tivesse derramado água. Ele estava chorando, então eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, afinal? Eu vim aqui para causar alguma confusão. O que é isso exatamente? Então o pastor veio, pegou o microfone em suas mãos e sabe o que ele disse a todos? Ele disse, esta é a mensagem original e verdadeira. Eles disseram que nos desviamos da mensagem original e ele disse, foi assim que começamos, foi assim que tudo começou. Por isso eu disse, ministério apostólico, há compromisso matrimonial. Eu não vou mudar meu compromisso com a mensagem, eu não vou mudar meu compromisso com o que estou fazendo. Eu vou continuar fazendo isso. Ei! Então, finalmente veio a reunião muito importante sobre o honorário. Quando ele entregou o honorário, ele disse, desde que nossa igreja começou há cerca de 30 e poucos anos, ele disse, esta é, tirando uma única vez. E ele explicou o motivo em detalhes. Esta é a maior oferta que já havíamos dado. João 3,16, o versículo bíblico muito importante para nós.
Ouça, esta é simplesmente a mensagem de um apóstolo. O Evangelho, sim, você pode pensar que é uma mensagem de um evangelista, mas este é o grande apóstolo Paulo. Ele disse, veja, o Evangelho é qualquer um que venha com algo diferente. Foi aí que veio a unção de maldição dele. Ele amaldiçoou a pessoa. Então, o próximo, o Evangelho é realmente a história da cruz. Sim. Você precisa ser capaz de contar a história da cruz de forma clara e impactante. Deus enviou seu filho. Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele cresceu. Ele começou a pregar. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi ungido. Ele pregou. Ele curou os doentes. Ele curou os cegos. Ele abriu os olhos dos cegos, surdos, mudos, paralíticos, mortos. Você precisa ser capaz de contar essas histórias. Essa é a história da cruz. Até que um dia, no final, ele foi para Jerusalém. Ele foi traído por seu pastor. Ele foi enviado para ser julgado pelo sacerdote. Ele foi colocado diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ele disse, eu não quero ter nada a ver com isso. Você está entendendo o que eu dizendo? E ele foi crucificado entre dois ladrões, como estava previsto. E foi sepultado com os ricos. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Essa história, sabe, eu sempre agradeço a Deus pela Igreja Católica. Não, os católicos, eles têm sido persistentes em contar essa história todos os anos para o mundo inteiro. Eles nunca mudam, não há a história da cruz. Aplaudam os católicos. Eu digo a você, eles nunca deixaram de apresentar essa mensagem e essa história, todas as coisas que aconteceram. Sim. Sim, eles são comprometidos com isso e nunca mudaram. É por isso que celebramos e é através deles que essa mensagem da cruz tem sido transmitida por centenas de anos para o mundo inteiro. Essa história do que exatamente aconteceu com Jesus. Incrível. Então, a próxima mensagem importante do Evangelho é o sangue precioso. O sangue de Jesus. Ah, você precisa, quando eu não era desenvolvido na mensagem do Evangelho, vi alguém que tinha escrito um livro sobre o sangue de Jesus, e eu ficava me perguntando, o que ele está escrevendo? Jesus morreu na cruz, e seu sangue foi derramado, e daí? Então, o que vai acontecer agora? Ele escreveu um livro inteiro sobre o sangue. Sim, você deve se tornar um especialista em pregar sobre o sangue de Jesus. E se você não puder, então o seu ministério apostólico não está bem desenvolvido. Eu quero que você se sente com alguém e seja capaz de dizer a ele ou ela, minha querida, não se preocupe. Eu me lembro de uma senhora, você sabe. E ela queria se matar. Sim, ela queria se matar. E o motivo era porque ela estava muito triste. Ela fez sexo com muitas pessoas e teve um filho. Acho que ela tinha um filho pequeno. Ela folheou as páginas amarelas e ligou para o pastor. E o pastor é quem estava contando a história. Estamos falando de ministério individual. E quando essa senhora ligou para ele, ela disse, sabe, eu não sei. O que vou dizer para minha filha quando ela perguntar, quem é o papai? Onde está o papai? Porque ela disse, eu não sei qual deles é o pai. São tantas pessoas. Eu não sei quem é o pai. Quando ela perguntar, onde está meu pai? Eu não sei. E então ela disse, ainda vou me matar. E esse pastor disse que orou muito. Veja, isso é um evangelismo individual. Um evangelismo, um apóstolo. Ele disse, o que devo dizer a ela, Senhor? Um verso veio à mente, cometa seus pecados. São vermelhos escarlate. Eles serão brancos como madeira. Vermelhas carmesim. Eles serão brancos como a neve. Uau, sim. E ele foi capaz de salvá-la e impedi-la de fazer esse absurdo. Ele foi capaz de impedi-la de fazer esse absurdo. Veja, você precisa se tornar um homem com um talento para uma pessoa. 2 talentos para 2 pessoas. 5 talentos para 5 pessoas. E Deus vai te abençoar poderosamente. Quantos estão se firmando mais na mensagem do Evangelho? Quero dizer, um apóstolo é um homem com o Evangelho.
quando ele se levanta e prega, você pensa que ele é um evangelista. Você pensa que ele é um evangelista, mas ele é um apóstolo. Então ele precisa se firmar na mensagem do juízo. Está determinado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Ei! Sim! E é aí que entram Lázaro e o homem rico. Você precisa saber a história de Lázaro e do homem rico de cor. É a única história de um homem que morreu e o que aconteceu com ele depois que morreu. Essa foi a única história confiável que temos na Bíblia. Você precisa ser um especialista nessa história.